Pessoal, bom dia! Prestem bem atenção que eu parei o que estava fazendo para responder a essa pergunta fundamental sobre implantodontia. Eu sou o Dr. Marcelo Devides, especialista em implantodontia, atuo em consultório próprio desde 2001 e na área de implantes odontológicos desde 2005. Sou considerado o primeiro especialista em implantodontia com consultório próprio aqui na cidade. Então essa pergunta é fundamental, mostra que o paciente está bem atualizado com as informações, ele tem sido educado junto aos dentistas nos consultórios odontológicos e mais especificamente sobre os implantes. Quantos implantes, a pergunta é essa, quantos implantes devo colocar para sustentar um protocolo? Quantos implantes? O protocolo, todos sabem, é a prótese fixa sobre implante, é a primeira opção de reabilitação, o padrão ouro de reabilitação oral, pessoal. Então, quantos implantes? Nós sabemos se colocarmos poucos implantes, a sustentação se equivale, por exemplo, a uma cadeira de 3 pés ou cadeira até de 2 pés, dependendo do número de implantes que o cirurgião instalar no paciente. Por quê? Quanto maior o número de implantes, maiores as vigas, os pilares de sustentação e, por consequência, maior a longevidade do trabalho. Por quê? Há mais sustentação. É claro que isso depende de várias situações, como, por exemplo, condição óssea, técnica. Se o paciente é homem ou mulher, eu acho esse requisito um pouco relativo. A largura do arco dentário e a qualidade do osso, por exemplo. Na parte superior, o osso é mais mole, então devemos colocar mais implantes. Na parte inferior, mandíbula, o osso é mais compacto, então menos implantes são necessários para a sustentação de um protocolo em comparação com a parte superior. Aliás, a parte superior demanda um tempo maior de cicatrização do implante de titânio com o osso, 4 meses, embaixo, por convenção, 3 meses. Então, por convenção, essa é a primeira observação. Parte superior, mais implantes, parte inferior, menos implantes. Eu tenho situações aqui na clínica com 2, 3, 5, 6, 8 implantes em um paciente só. Para o protocolo, pessoal, estou falando do protocolo. 2 implantes não, 2 implantes eu tenho overdenture só, que é a prótese por encaixe. 8 implantes, o paciente na parte superior jamais voltou para as manutenções, porque ficou muito bem sustentada, mas deve voltar anualmente para as limpezas, tá? Mas ficou muito bem sustentada, ele só deve retornar aos consultórios a cada 3 ou 4 anos no máximo para trocar a prótese. É que faz tempo que eu atendi esse paciente, não retornou, mas tem outros casos semelhantes. Embaixo também tenho casos com 5 implantes, 6 implantes, né? Se tem osso apenas do queixo, nós colocamos 5 implantes na região do queixo, não colocamos implantes na parte posterior e conseguimos sustentar e instalar um protocolo. Pessoal, por que depende, número 1, do arco dentário? Se o arco for largo, extenso, mais implantes. Se o arco for estreito, podemos colocar menos implantes. Isso equivale, depois eu coloco na descrição a referência bibliográfica de Carl Misch, porque se colocarmos menos implantes, isso vai se equivaler a uma cadeira, por exemplo, de 3 pés. Já experimentou sentar numa cadeira de 3 pés? Ou se o número de implantes for menor do que a demanda, menor do que a condição óssea, diagnóstico exige, até uma cadeira de 2 pés. Então, você vai cair, não haverá sustentação, a casa não vai se manter em pé, a longevidade da prótese será menor, e até dos implantes. Então, Carl Misch, pessoal, isso é referência bibliográfica, é convenção, isso daí é universal. É claro que temos técnicas, agora eu vou falar das técnicas. Alan Ford, por exemplo, em que instalamos os implantes inclinados, 4 implantes, apenas para sustentar o protocolo. Isso é uma técnica, pessoal. Alan Ford, técnica de Bradmark, 4 implantes, sustentamos um protocolo. Isso na parte inferior.
Eu vou dizer agora o que vocês devem fazer. Parte superior, protocolo, 6 implantes, pessoal. De 4 a 6 implantes. Se o arco for estreito, 4 implantes. Se for largo, no mínimo 6 implantes. Aí tiramos o céu da boca e conseguimos instalar um protocolo. Se mesmo assim o arco for longo e não for possível passar mais 2 implantes, um de cada lado, para manter a simetria, faça uma overdenture, uma prótese com encaixe. Aí o paciente pode tirar e colocar. Se tiver dificuldade para tirar e colocar, tem que ser o protocolo e passa mais 2 implantes. Não corra o risco de perder o seu trabalho. Embaixo, quantos implantes para sustentar um protocolo? 5 implantes no mínimo ou 4 implantes, dependendo se o arco for estreito, 4 implantes. 5 implantes na região do queixo. Aí nos eximimos de colocar implantes, se não houver osso na parte posterior, sustenta um protocolo com a extensão da prótese sem problema algum. Já coloquei 4 implantes na parte anterior, um implante de cada lado da parte posterior. Podemos distribuir esses implantes ao longo do arco dentário também. 3 implantes de um lado, 3 implantes do outro, mas geralmente no queixo nós instalamos implantes também. 3 implantes na parte inferior para um protocolo é pouco. O paciente terá um custo operacional maior, a longevidade da prótese será menor, deve voltar ao consultório periodicamente para as limpezas, manutenções, porque provavelmente essa prótese durará menos, tá? E se for na parte posterior com 3 implantes, pior ainda. Esses implantes não se sustentarão por muito tempo. Aliás, pessoal, de quanto em quanto tempo devemos trocar as próteses? Eu já disse isso, a cada 3 ou 4 anos no máximo, pessoal. Não se deve por quê? Ao desgaste com o uso, limpeza, corrosão. Então, troque por dentes novos, por dentes que facilitem, que mantenham a mastigação satisfatória. Pessoal, então, é isso. Depende do arco, depende da técnica, depende da condição e qualidade ósseas, mas não coloquem menos implantes, não corra o risco de perder o trabalho. É a sua boca. Já que há investimento, invista como se deve. Então, faça o melhor por você. Em cima, recortando, pessoal, só para ficar bem enfático, em cima, protocolo. Se o arco for estreito, 4 ou 5 implantes é possível. São possíveis. Se o arco for longo, de 6 a 8 implantes. Embaixo, 4 implantes se o arco for estreito. Caso contrário, de 5 a 6 implantes. 5 implantes já são satisfatórios para sustentar um protocolo na parte inferior, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar calmbicho na descrição, depois eu deixo. Meu livro está no consultório, depois eu fotografo a página que fala sobre a sustentação, cadeira de 3 pés, cadeira de 2 pés. Aliás, eu fiz uma perícia recentemente falando sobre isso. O paciente passou por mim, foi atendido e usava um protocolo com 3 implantes. É pouco, mas não havia nada de anormal com o protocolo. Estava um protocolo recente, não vai ter problema algum, mas é pouco, pessoal. 3 implantes para sustentar um protocolo na parte superior é muito pouco. 3 implantes para sustentar 10 dentes, ou às vezes 12 dentes. Não tem matemática, força versus resistência que perdure. Então, por uma questão de lógica também, pessoal. Certo? Então, esteja muito atento nas consultas, indague, pergunte, você receberá o melhor e faça o seu papel de consumidor também. O prestador de serviço tem a obrigação de informá-lo e passar adiante, passar essas informações para que você se sinta seguro na hora da cirurgia e colocação da prótese. Certo, pessoal? Uma boa mastigação, uma boa satisfação mastigatória, um bom sorriso para vocês. Aproveitem o fim de semana. Qualquer pergunta eu estou aqui. A qualquer momento, como agora, eu posso parar para responder a vocês. Um grande abraço e até a próxima.